Eu penso que o que mais se destaca no amor de mãe é não apenas permitir que uma vida seja gerada em si e no seu ventre, mas mesmo depois do amor dessa criança, desse ser nascer, essa mãe continuar amando e agora, se necessário for, inclusive dar a sua vida pelo seu filho. Talvez o amor da mãe seja o amor que mais se aproxima do amor de Deus. E se você, pai, disser assim, mas por que só as mulheres? Eu também amo os meus filhos assim, e eu também daria minha vida pelos meus filhos. Glória a Deus por isso. O seu amor também se aproxima do amor de uma mãe. Mas, quando a gente vai tratar desse assunto, o Senhor nos leva para um pensamento muito mais amplo. E nós tivemos uma reunião, sexta-feira, uma reunião de intercessão, do grupo de intercessão, quando foi trazida para nós uma palavra, um estudo, de algo que tocou muito forte no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito dessa palavra. Quando nós lemos aqui em Colossenses 1:9, Paulo, ele está mandando essa carta para as pessoas que moravam na cidade de Colossos. E Paulo, ele diz assim, olha, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é que desde o dia em que ele ouviu o povo colossense, desde aquele dia, ele não cessava de orar. Ele não cessava de orar para que o Senhor ministrasse sobre eles conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. O que eu quero falar nessa noite, amados, é como nós temos amado aqueles que andam conosco. Como nós temos amado as pessoas que estão próximas de nós. Como nós temos amado aqueles a quem o Senhor nos entregou, ou a quem nós fomos entregues. Como nós temos amado aqueles que o Senhor chamou para servir a Ele junto conosco, aqui nessa casa. A palavra diz que, aqui Paulo dizendo, ele diz assim, olha, desde o dia em que eu ouvi, eu oro por vocês. E muitas vezes, irmãos, e isso é triste, porque nós convivemos com tantas pessoas. Começa no nosso núcleo familiar, e aí talvez vá para o nosso núcleo de vizinhança, de trabalho, de escola, de igreja. E nós muitas vezes, irmãos, nós dizemos assim, mas eu vou orar o quê pela Nídia? Ah, é Nídia que ela chama? Aquela irmãzinha que senta ali na frente, eu vou orar o quê por ela? Eu não conheço, não caminho com ela, não sei quais são os problemas, as dificuldades. Mas veja, irmãos, que Paulo, ele diz assim, olha, desde o dia em que ouvi a respeito de vós, eu já tenho orado. Eu tenho orado para que o Senhor aumente em vocês sabedoria, conhecimento, entendimento. E Paulo, ele continua dizendo assim, olha, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amados, nós precisamos entender que o Senhor, ele nos une para que nós estejamos caminhando junto, para que nós estejamos como família, ou no trabalho, seja qual for o ciclo ali que você tenha.
Quando o Senhor une, Ele tem um propósito. E eu quero dizer uma coisa para você. O propósito não é para que eu e nem para que você seja servido. O propósito não é para que você seja feliz. Ai, que horror! Mas é verdade. O propósito não é esse. O propósito é para que você e eu, para que nós sirvamos. Amém? Amém, irmãos? É para eu servir. E não é para eu ser servida. O propósito, amado, da minha vida é fazer você feliz. Não é eu ser feliz. Quando nós decidimos andar com outras pessoas, a palavra do Senhor nos ensina que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesma. E quando eu quero fazer isso, eu preciso entender que eu nasci para servir. Mas muitas vezes, amados, nós estamos muito preocupados no que está bom para nós. Se isso é bom para mim, se interessa a mim, se isso agrada a mim. E muitas vezes nós precisamos reconhecer que isso gera em nós uma satisfação, uma insatisfação enorme. Porque na verdade nós estamos fora do propósito. Nós queremos ser servidos. E quando eu digo isso, irmãos, quantas vezes talvez você pudesse dizer, como a gente se analisa primeiro antes de nós pregarmos a palavra? Como a Fernanda diz, passa lá em casa primeiro. Quantas vezes nós servimos sim a quem nos interessa? Nós servimos sim a quem pode me dar algo em troca. Nós servimos sim aquele que de alguma forma eu vou me beneficiar. Então, na verdade, eu não estou servindo aquela pessoa, eu estou servindo a mim. A palavra do Senhor, Jesus, ele fala a respeito de um homem que era acamado. E ele estava naquela cama há muitos anos e ele buscava ser curado. Mas ele não tinha como sair daquela cama sozinho, porque ele era um paralítico. Ele não tinha como sair daquele lugar, daquela cama. Mas a palavra do Senhor diz que alguns homens, amigos daquele paralítico, ouviram dizer que Jesus estava passando naquele lugar e que ele tinha entrado em uma casa. Então a palavra do Senhor diz que eles foram até a casa do paralítico, pegaram a cama do paralítico e carregaram aquela cama até a casa onde Jesus estava. Quando eles chegaram lá, irmãos, não diferente de outras situações, a casa estava lotada. Não dava para entrar. A casa estava com muitas pessoas dentro dela e muitas pessoas por fora e não dava para entrar. Amados, muitas vezes, a primeira atitude seria qual? Primeira, dizer assim: coitado do meu amigo. Jesus está lá naquela casa. Mas o que vai adiantar eu falar para ele que Jesus está lá? Ele não pode andar. Não vai adiantar eu falar para ele. Ele não pode andar. Mas vencida essa primeira barreira, veio a segunda, de que ainda que os amigos tivessem ido buscar aquele homem na sua casa, não tinha como entrar. Quantos de nós, amados, não diríamos assim: olha, amigo, eu fiz o que deu. Nós até que tivemos uma boa intenção e trouxemos você aqui, trouxemos a sua cama, mas não dá para entrar. Ó, você está vendo? Eu tentei te ajudar, mas não deu. Então, talvez nós pegaríamos aquela cama,
voltaríamos embora para casa. Talvez numa gíria de hoje nós diríamos assim: é o que tem para hoje. Amados, a palavra do Senhor diz que aqueles homens, eles subiram no alto daquela casa, destelharam a casa, tiraram as telhas daquela casa, subiram a cama com aquele homem paralítico em cima da casa, amarraram cordas na cama e desceram aquela cama onde Jesus estava, para que Jesus curasse o amigo deles. Talvez hoje você possa dizer assim: se fosse comigo, ninguém faria isso por mim. Se fosse eu que estivesse na cama, ninguém iria fazer isso por mim. Mas, amados, não é tudo sobre você. Não é sobre nós. A pergunta que eu faço nessa noite é: você faria isso por alguém? Você faria por alguém? Porque eu vou ser muito sincera. Se nessa história eu tivesse que escolher um lugar, se eu tivesse que escolher ser um personagem, eu não ia querer ser a pessoa acamada. Eu não ia querer ser o paralítico. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos no lugar do paralítico. Ficamos parados dizendo assim: ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém faz por mim, ninguém resolve os meus problemas. Esse é o lugar do acamado. Esse é o lugar do paralítico. Esse é o lugar que eu não queria estar. Mas dia após dia o Senhor tem nos chamado e dito para nós assim: olha, existem pessoas que precisam ser carregadas. Existem pessoas que precisam ser ajudadas. Quem vai carregar a cama? Quem é que não vai desistir? Quem é que não vai se abater por causa do primeiro imprevisto, por causa da primeira barreira? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele curou aquele homem. E Jesus disse para ele assim: toma a tua cama e vai. A Bíblia não cita o nome do paralítico. E nem cita o nome dos amigos. Sabe o que eu acho mais lindo, irmãos, essa palavra? É que, imagina que eram 4 amigos. Cada amigo precisou descer uma ponta da cama. Talvez, se fôssemos um de nós, diríamos assim: já que nós estamos aqui mesmo, amarra a corda num lugar aí, vamos descer também, aproveitar a oportunidade. Vamos descer na corda para que todos saibam que fomos nós quem carregamos o paralítico. Para que todos saibam o nosso esforço e o quanto nós amamos o nosso amigo. Mas a palavra não fala que eles se encontraram com Jesus. A palavra não fala que Jesus os viu. Aliás, a palavra não fala que Jesus disse assim: chama agora os teus amigos para te ajudarem a carregar a cama. Porque eles não apareceram. Ninguém sabia quem eram aqueles homens. Porque quando eles desceram de cima da casa, não por dentro, mas por fora, a multidão continuava impedindo que eles entrassem naquela casa. Irmãos, como foi cantado, Deus, Ele não rejeita a oração. Amém? Deus, Ele não rejeita a oração. Mas eu penso, pelo que a palavra nos ensina, eu penso que de alguma forma deve incomodar muito ao Senhor, quando nós oramos só por nós. Senhor, me abençoa, me ajuda, me capacita, me
me prepara, me dá bênção, cuida de mim, me abençoa, me cura. Eu. Eu penso que Jesus, ele diz assim, e o seu próximo? E se Jesus, a oração dele diante do Pai, fosse quando o Senhor falou para ele, vai lá e morre. E Jesus falasse assim, mas Senhor, o Senhor não está olhando para mim? O Senhor não está vendo que eu vou sofrer? O Senhor não está vendo que eu vou apanhar, que eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido? O Senhor não está vendo? E eu? O maior exemplo que nós temos, amados, é o do Senhor Jesus. Um exemplo de amor. Eu me lembro, no comecinho da minha conversão, a primeira vez que eu participei de um evento da igreja, era um encontro de escola bíblica. Era um professor de escola bíblica, que ele estava treinando outros professores. E ele contava que ele sempre deu aula em escola bíblica, e a igreja onde ele dava aula era uma igreja igual a nossa. Uma igreja só de gente bonita, só de gente bem arrumada, não é? De pessoas cheirosas, pessoas limpinhas. Era uma igreja igual a nós, irmãos. Então ele tinha o costume, ele dava aula para criança pequena. E ele tinha o hábito que as crianças, elas faziam uma fila para entrar na salinha da escola bíblica. E ele dava um beijinho, e ele falava que isso aqui chama cucuruco. Não sei, né, irmãos? No alto da cabeça. E a criança vinha, ele era bem senhor mesmo, cabelinho branco, igual do seu Moacir. Eu lembro muito bem dele. E ele dava um beijinho, a criança passava, ele dava um beijinho, a criança passava. E muitos anos. Até um dia que o Senhor falou para ele assim, eu vou te enviar para você agora ensinar as crianças de um outro lugar. E ele foi enviado, irmãos, para dar aula. Não era muito longe, não. Era na mesma cidade. Mas era no bairro. E ele disse assim, vai ser lindo. Porque eu vou pregar a palavra para as crianças. E elas vão levar a palavra para os seus pais. E o Senhor vai salvar muitas vidas. E vai ser lindo o que vai acontecer. E aí ele disse assim, que quando ele chegou, né, houve uma divulgação, que ia começar a aula lá na escola bíblica. E quando foi começar e ele foi organizar, ele disse assim, olha, quero dizer para vocês, crianças, que eu tenho um costume. Todas as crianças vão fazer uma fila para entrar no lugar onde vai ser a aula. E o tio dá um beijo na cabeça de todo mundo, tá? Passa, tio beija, você entra. O outro passa, o tio beija e você entra. Ele disse que ele nunca beijou tanto piolho, tanta lêndia, tanto cascão na cabeça. Que quando ele foi beijar o primeiro, que ele foi beijar, que ele abriu o olho e foi beijar. Irmão, a gente fecha o olho para beijar, né? Os namoradinhos aí, né? Fecha o olhinho e beija, né? Ele até fechava o olho de emoção de beijar a cabecinha da criança. Mas ele disse que ali ele estatelava o olho. Senhor, eu estou beijando quem? Né? Eu estou beijando a criança ou estou beijando o piolho? Eu não estou entendendo. Ele falou, irmãos, que ali ele entendeu que é muito fácil ser uma bênção na vida de quem é uma bênção. É muito fácil servir a quem pode me servir. É muito fácil amar quem me ama. É fácil. Você não precisa responder nem levantar a mão. Mas eu quero perguntar para você. Se hoje você precisasse que alguém carregasse a sua cama. Você conhece 4 pessoas que carregariam a sua cama? Você conhece 4 pessoas que carregariam a sua cama para que você pudesse chegar até o lugar da cura? Se sim, glória a Deus. Se não, vamos orar. Mas a minha pergunta é, quantas pessoas estão perto de você e que estão precisando que alguém carregue a cama delas?
Quantas pessoas estão perto de nós? E talvez, irmãos, não é nem carregar a cama. Talvez é só estender as mãos e dizer assim: vem que eu vou com você. Vem que eu vou te ajudar. Vem comigo. Eu sei o caminho. Dá a mão para mim que eu vou te levar. Onde está a nossa disposição? Nós precisamos, como igreja, tomar esse lugar, irmãos. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nós somos aqueles que continuam o ministério de Jesus. E eu não posso imaginar Jesus passar do lado de alguém e ignorar a sua dor. Eu não posso imaginar Jesus passar do lado de alguém, ver o seu sofrimento e não fazer nada. Nós precisamos, amados, olhar uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Infelizmente, muitas vezes, isso não acontece nem dentro das famílias. Às vezes, pedir isso em relação à igreja pode parecer um fardo muito grande, quando a gente não vive isso nem dentro de casa. Mas nós precisamos viver isso dentro das nossas casas. Eu pergunto para você, você sabe a dor que a sua esposa, que o seu marido, que o seu filho ou os seus pais estão sentindo hoje? Será? Ah, não, saí de casa, estava tudo bem. Hein? Minha mãe, feliz, ficou lá assistindo o Silvio Santos, estava tudo ótimo. Será? Será que estava tudo bem mesmo? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos contentamos com aquilo que nós vemos. Nós precisamos, de fato, amar. Nós precisamos, amados, de fato, cuidar uns dos outros. A palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 11, logo depois de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele nos fala a respeito do pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem já fez essa oração ao Senhor? Amém, irmãos? Ah, qualquer menino, pode até nem conhecer a Deus, mas se joga futebol, Pai nosso do céu, santificado seu nome, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a palavra de Deus fala de pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a palavra está falando. Jesus está nos ensinando a orarmos a Deus para suprir a nossa necessidade. Não é, irmãos? O pão nosso de cada dia. Aquilo que eu necessito, Senhor, a cada dia. Eu peço que o Senhor me dê. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas logo depois da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola. Ele conta uma história para explicar aos seus discípulos a respeito dessa oração. E a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele conta essa parábola, e nessa parábola Ele diz que havia um homem. E esse homem estava na sua casa, ele já estava dormindo. Quando chegou alguém e começou a bater na porta da sua casa. E esse alguém era o seu amigo. Alguém bateu na porta da sua casa e era o seu amigo. E o seu amigo precisava de pão, seu amigo precisava de alimento. Porque ele tinha feito uma viagem muito longa. E ele estava com fome. Amados, se alguém chegar na porta da sua casa e disser para você assim: olha, eu estou vindo de longe e eu estou com fome. E se por acaso você não tiver nada na sua casa para oferecer para ele, o que você faz?
mais de uma vez, eu já falei assim, ai, me desculpa, mas eu não tenho. Me desculpa, mas assim, não preparei o almoço ainda, ou o que eu fiz, todo mundo já comeu. Agora eu não tenho. E fiquei satisfeita. Porque não é que eu neguei o que eu tinha. Não tinha. A palavra do Senhor diz que aquele homem recebeu o seu amigo na sua casa. E seu amigo tinha necessidade, seu amigo tinha fome. E aquele homem não tinha nada na sua casa para oferecer. Talvez ele pudesse dizer assim, olha amigo, entra para dentro e bebe água. Bebe água e dorme. Porque água e sono mata a fome. Amanhã a gente vê o que faz. Mas diferente disso, a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele foi até a casa de uma outra pessoa. Que ele sabia que na casa daquela outra pessoa tinha pão. Então ele disse para o amigo assim, olha, espera. Fica aqui. Que eu não tenho para dar. Mas eu sei quem tem. E eu vou lá na casa dele. E você vai ser saciado da sua fome. E aí a palavra de Deus diz que o dono da casa foi até a casa do seu vizinho e era meia-noite. E ele bateu na porta da casa do seu vizinho. E o seu vizinho disse para ele assim, isso são horas de você vir bater na porta da minha casa? Vem amanhã. Volta amanhã. Eu já estou deitado, meus filhos já estão dormindo. Eu não posso te atender agora. Mas a palavra diz que aquele homem, inclusive, o nome da parábola é o amigo importuno. Que é uma pessoa que importuna, uma pessoa que incomoda. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele batia na porta e dizia assim, não, abre a porta. Eu sei que você está dormindo, que você está cansado, tudo bem. Mas eu tenho lá na minha casa um amigo e ele está com fome. Meu amigo precisa comer. Meu amigo precisa ser alimentado. Abre a porta e dá pão. Não porque eu estou com fome, mas porque o meu amigo, ele precisa comer. Irmãos, muitas vezes nós podemos dizer assim, se fosse para mim, eu até ia. Se fosse eu que estivesse com fome, eu até ia. Esse rapaz, esse amigo importuno, ele poderia ter dito para o amigo, olha, eu não tenho o que te dar para comer. Ou ele poderia ter ido até lá e voltado e dito assim, olha, eu até sei quem tem, mas ele não quis dar, o que eu posso fazer? Amanhã a gente resolve. Mas a palavra de Deus diz que ele bateu insistentemente. Ele bateu até que a porta se abrisse. Amados, depois, na sequência, vem uma série de versículos que nós amamos, que diz assim, batei e abri-se-vos-á. Pedi e recebereis, buscai e achareis. E aí sabe o que nós fazemos? Ai, o Senhor vai ouvir a oração que eu vou fazer a meu respeito e vai atender a minha necessidade. É a respeito de mim que o Senhor está falando. Eu quero perguntar para você. É a respeito de você que o Senhor está falando? Não é, irmãos. Marilson, quer dizer que eu posso pedir, se eu precisar de água, eu vou bater e a porta não vai abrir? Eu creio que a porta abre, mas e o dia que você não tiver força para sair da sua casa para bater na porta? E no dia que você precisar que alguém vá bater na porta por você? Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos uniu aqui, olha, e tem um propósito. O Senhor nos uniu aqui porque Ele tem algo a fazer através de nós. Irmãos, nós precisamos aprender isso com urgência. Precisa ser rápido. Sabe por quê?
Porque a obra é grande. A seara, ela é grande e ela já está branca. E o Senhor está procurando, está chamando os ceifeiros. Mas se nós estivermos muito preocupados conosco mesmo, em termos o controle de todas as coisas, se nós estivermos preocupados que o Senhor resolva a nossa vida, nós não estamos dentro do propósito do Senhor. Mas eu não devo cuidar de mim? Claro que sim. Nós precisamos nos cuidar para termos condições de cuidar do nosso próximo. Amém, irmãos? Mas se eu cuidar de mim sem me dispor ao outro, a palavra do Senhor não se cumpre. Quando alguém bate na minha porta e eu não tenho o que dar para ela, eu preciso buscar em quem tem. Amém, amados? Vou repetir. Quando alguém bate na minha porta, precisando de algo e eu não tenho para dar, eu não posso me conformar. Eu tenho que sair e bater na porta de quem tem. Amém, amados? E quer que eu diga uma coisa para você? Se de fato você conhece o Senhor, você sabe que Ele tem. O Senhor tem. Amém, irmãos? O Senhor tem. Eu estou com um problema muito grave e me ajuda. Não é errado eu responder para a pessoa assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei como te ajudar. Eu não sei como agir nessa situação. Mas essa não pode ser a minha última palavra. Eu preciso dizer assim, mas eu sei quem pode. Eu sei quem tem. Eu sei quem faz. Eu sei quem transforma a situação. Eu sei quem muda as circunstâncias. Eu sei. Fica aqui, meu amigo. Eu vou lá bater na porta. E a palavra do Senhor diz, batei e abrir-se-vos-á. Batei, buscai e encontrareis. Amados, que nessa noite o Senhor ministre isso sobre nós. O primeiro erro que nós cometemos é quando nós dizemos assim, eu não conheço as pessoas que estão na igreja, eu frequento a igreja, mas eu não sei quem é quem. Amados, esse é o primeiro erro que nós cometemos. Hoje, que é dia 9? É 9? Hoje que é dia 9 de maio. Eu só aceito vocês não saberem o nome do casal que está nos visitando. Que eu já esqueci o nome de vocês, viu? Vocês vão me conhecer bem. Vocês vão saber que esse é o meu maior defeito. Eu vou chamar ela de Larissa, que não é, né? Oh, glória a Deus. Eu tenho orado para o Senhor me curar. Larissa. E o seu eu não lembro mesmo, amada. Acho que é Anderson. Como? Wesley. Não vou esquecer mais. Wesley e Larissa, só os dois. Mas agora também não pode mais falar que não sabe, né, irmãos? Eu contei Wesley e Larissa. De qualquer outra pessoa que você disser, mas eu não sei. Porque até o Bruno, se eu falar para você quem é o Bruno, você vai saber. Mas assim, Bruno, o Bruno é o filho da Silvana. Associaram? Amém? Pronto. Já sabemos quem é o Bruno. Queridos, é inadmissível. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. Amém? Eu não preciso que o meu filho diga para mim assim, mãe, estou com fome, para eu providenciar comida. Eu sei que meus filhos comem. Eu não preciso que os meus filhos digam assim, mãe, estou com frio, para eu pensar em ir lá na loja comprar uma blusa. Porque eu sei que, como todo ser humano, eles sentem frio. Eu não preciso que nenhum dos meus irmãos diga para mim assim, pastor, eu tenho muitos dias bons, mas eu também tenho dias ruins. Eu não preciso. Porque eu sei. Então, quando eu vou orar, eu oro e digo assim, Senhor, eu não sei se o meu irmão está num dia bom
ou se ele está num dia ruim. O que eu sei é que seja o dia bom ou seja o dia ruim, o Senhor é Deus sobre a vida dele. Ele é seu filho, cuida. Nessa noite, irmãos, as palavras do Senhor nos chama a nós orarmos, a nós cuidarmos uns dos outros, a nós nos aproximarmos mais. Eu quero dizer que eu tenho certeza, se você não tem o menor vínculo de comunhão com a igreja, você está perdendo tanto, querido. Porque a comunhão, ela nos cura. A comunhão, ela nos abençoa. A comunhão, ela nos alivia. Mas que essa seja uma noite em que o Espírito Santo ministre isso sobre nós. Que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. Eu, por exemplo, eu acho lindo a família Lotero, né? É lindo. Mas eles não podem, as nossas irmãs amadas, nós não podemos aceitar que elas sejam lindas somente entre elas, que não são, viu, irmãs? Só estou usando o exemplo porque hoje é uma família abençoada e grande aqui na nossa igreja. Nós precisamos, né? Todo mundo misturar. Nós não podemos ter os nossos grupinhos e nos acomodarmos com isso. Nós precisamos entender que nós somos uma família. Uma família grande. Uma família onde cabe todo mundo. Uma família onde se dói em você, dói em mim. Uma família que se falta para você, vai parar de faltar. Porque se eu tenho, eu vou dividir com você. Só, amados, que isso só se torna realidade quando nós andamos juntos. Quando nós cuidamos uns dos outros. Isso eu não estou dizendo cuidamos da vida pessoal um dos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós andamos juntos um do outro. Eu sei se o meu irmão está bem ou não. É tão lindo isso. Que hoje eu tive um momento bem difícil na minha vida. E bem nesse momento, alguém mandou uma mensagem para mim, né, Lilian? Escreveu para mim assim: amiga, você está bem? Estou com o coração muito apertado. O que está acontecendo? Eu não tenho nenhum grau de parentesco com a Lilian. Não é sangue, não. Mas sabe, irmãos, isso faz toda a diferença. Nós precisamos desenvolver isso entre nós. Sabe? Está acontecendo alguma coisa. E eu quero confessar para vocês que o que menos importa é o que eu sinto. Mas nós precisamos sentir um ao outro. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.